nesta quinta-feira, o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, depôs na CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele acusou o então secretário executivo do GSI, general Carlos José Russo Assunção Penteado, por não repassar a situação das manifestações que ocorriam na Praça dos Três Poderes. Por volta das 14 horas, inquieto e preocupado, decidi ligar para o general Penteado. Era o meu secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, general Carlos José Assunção Penteado, que havia ocupado o mesmo cargo na gestão de meu antecessor, o Augusto Heleno. O general Penteado me disse que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo e que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. O general Penteado é apontado como aliado do general Augusto Heleno, ministro do GSI na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. G. Dias não soube justificar a razão de ter mantido no cargo um servidor da gestão antiga. Essa é uma pergunta difícil. Você, quando assume, tem que ter continuidade na operação. E essa era exatamente a primeira semana. E era nessa primeira semana que nós estávamos fazendo isso. Não esperávamos que houvesse o dia 8. Então, o GSI como um todo estava providenciando que isso acontecesse, presidente. As Forças Armadas, o senhor não clica o dedo e manda embora. Então, isso estava sendo feito paulatinamente e dentro de um projeto e dentro de um programa. O ex-GSI de Lula negou ter adulterado o relatório da ABIN sobre o dia 8 de janeiro, mas admitiu que houve manipulação no documento enviado ao Congresso e acusou a ABIN de fraude. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. E aí nós temos dois casos e devem ser separados. A SECAI solicitou ao GSI o que a ABIN tinha produzido de informação. Isso passou para a ABIN. Esse documento passou para a ABIN. A ABIN respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo, em que tinha dia, tempo, na coluna do meio acontecido e na última coluna difusão. Esse documento tinha lá ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp, eu não participei do grupo, eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. O general falou sobre as imagens divulgadas pela CNN Brasil, em que ele aparece fazendo escolta dos manifestantes no segundo andar do Palácio do Planalto. Aquelas imagens constavam do grupo de imagens que estava gravado. Não, então o senhor não ficou chateado? Não, eu estava cumprindo a minha missão. Sim. O senhor não ficou chateado, o Lula ficou. O Lula ficou chateado. Inclusive, ele fez uma declaração falando que ficou extremamente chateado e, inclusive, se sentiu traído quando ele viu aquelas imagens. O senhor pode opinar em relação à fala do presidente? O senhor tem que perguntar para ele, deputado. Teria que perguntar para ele, né? Sim. Cris, tem vários pontos aqui para a gente destacar das falas de G. Dias. Um deles, né, que ele nega, então, ter adulterado, fraudado o relatório da ABIN, mas ele joga a culpa na ABIN pela fraude, né? E a gente precisa lembrar que a ABIN era submetida ao comando dele. O ministro-chefe do GSI comanda os outros órgãos de inteligência. A ABIN agora foi enviada para outro ministério, mas até então estava sob a alçada desse ministério. Quando ele diz que não adulterou, que o documento foi modificado porque continha um erro, faltou dizer qual erro era esse. Porque se é uma vírgula, é um verbo conjugado errado, é fácil. Diz, estava feio, ia ficar feio para nós, iam perceber que a gente não domina o português, então a gente corrigiu o erro assim que foi alertado de que havia um erro. Qual era o erro?
Eu não consigo imaginar que não seja importante essa informação. E até onde eu saiba, não acompanhei toda a audiência da Câmara Distrital, mas até onde eu saiba, não foi revelado que erro é esse. Então, continua tendo coisas a esclarecer aí em relação à atuação dele, sombra do Lula, vamos lembrar, ele era conhecido como sombra do Lula há mais de 20 anos, acompanhando Lula onde quer que fosse, só não foi preso junto com Lula, né, obviamente, porque não cometeu os crimes de Lula, nem foi condenado em 3 instâncias como Lula, mas nos períodos do primeiro e segundo governo Lula, ele estava junto o tempo todo, tem inúmeras fotos aí. Então, o sombra do Lula, era um ministro importantíssimo no governo Lula, que cuidava do gabinete de segurança institucional, responsável por vários órgãos ali, um deles era a ABIN, e que estava lá dentro do Palácio do Planalto. E aí, se as imagens foram editadas ou se foi usado só um trecho da imagem, pouco importa. O deputado ali enfatiza, o presidente Lula diz que se sentiu traído. Por quê? E a outra coisa que faltou explicar é por que essas imagens estavam em sigilo, o que elas escondiam ali que não podia ser mostrada, se ele acha que é tão natural, ele, como ministro-chefe do GSI, estar circulando ali entre os black blocs e os vândalos. Então, vamos ver se na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, na CPMI, lá no Senado, ele vai reiterar isso e esclarecer um pouco mais o que ficou no ar aí, mas tem muita coisa para dizer. E eu acho que outro ponto importante que a gente não deve nunca deixar de enfatizar é: G. Dias está solto e Anderson Torres ficou 4 meses na prisão e sequer estava em Brasília, sequer estava no Brasil no dia 8 de janeiro. G. Dias estava lá, na cena do crime. Constantino, outro ponto interessante no depoimento de G. Dias é que ele jogou a culpa para o general Penteado. Disse ele que o general não tinha avisado da situação das manifestações do dia 8. Mas se a culpa é dele, ele joga em quem ele quiser mesmo, né? Na verdade, eu estou brincando para dizer que o petismo é sempre assim, né? O petismo faz um monte de lambança e faz o exercício de transferir responsabilidades e culpa com uma frequência incrível. Veja, eu sou daqueles que atribuem normalmente a questões políticas mais a incompetência ou a estupidez do que a malícia às ações, né? E o que o general está se esquivando para fugir de responsabilidades e de cenas incômodas, esquisitas, para dizer o mínimo, né? O que ele está alegando basicamente é que é um bando de incompetente, que ele assumiu recentemente, tinha que trocar, que o outro errou e ele não diz qual erro, como a Cris aponta. Então, ele está cercado de incompetentes, é tudo muito estúpido no GSI, né? Então, é uma alternativa. Normalmente a estupidez e a incompetência são a regra mesmo, quando se trata de burocrata, de funcionário público. Agora, em se tratando do sombra do Lula, aquele que Lula confia até bêbado, né? Como as imagens mostram, ele chapado no carro e o G. Dias, ali, 20 anos mais jovem, que está guiando e conduzindo o veículo, né? Confiar o corpo bêbado a alguém exige muita lealdade, muita confiança. Aí a gente não consegue achar que é estupidez. Aí a gente atribui à malícia uma probabilidade um pouco maior. Ele não respondeu a contento, né? Ele diz que estava ali cumprindo a missão, e se o Lula ficou incomodado com aquelas imagens, que pergunte ao Lula, ao seu companheiro, né, de tanto tempo. Que missão? Que missão que ele estava cumprindo, ciceroneando, basicamente, terroristas, segundo a narrativa do próprio PT, né? Golpistas perigosíssimos, segundo a narrativa da Globo e companhia. É estranha essa missão que ele está cumprindo. Aí a gente fica na cabeça com um outro que a gente estava na pauta anterior, né, que leu a sua conclusão hoje da inelegibilidade do Bolsonaro. Missão dada é missão cumprida. Resta só saber qual exatamente era essa missão. O Silvio, eu quero aproveitar para ler um trecho do depoimento de G. Dias, que inclusive está aqui na coluna No Ponto do site da Revista Oeste, que diz o seguinte, abre aspas, fala aqui um trecho do depoimento de G. Dias. Liguei para ele, o general Penteado, às 14 horas do domingo, e ele me disse que no Planalto e nos arredores estava tudo normal e tranquilo. O coronel Penteado também disse que eu não precisava ir ao Planalto. Contudo, fui mesmo assim até o local e vi a situação que estava lá. Perguntei a ele com um palavrão por que o bloqueio do plano escudo não estava montado. Isso é um trecho aí da fala
do G. Dias atribuindo a culpa ao general Penteado. Mas aí já tem um problema nesse trecho que você acabou de citar, Paula, porque aparentemente então ele está reclamando do plano escudo, correto? Apesar dele ser o responsável pelo plano escudo. Então por que o governo não libera o plano escudo? A CPMI tentou votar, a oposição apresentou o requerimento. E foi um dos requerimentos blindados pela base governista, a tropa de choque do senhor Randolfo Rodrigues e todo aquele pessoal a serviço do senhor Flávio Dino. Por que não libera o plano escudo, então? Talvez não houve reforço do efetivo? Talvez o plano escudo estava equivocado? Quem responde pelo plano escudo? Agora ele está dizendo que não é ele que responde pelo plano escudo? Pois bem, Rodrigo tocou num ponto aqui central, né? Ele aprendeu rápido com os petistas. Quando se vê encurralado, aponta o dedo para o antecessor, culpa o outro. Mas, Paula, há um ponto político aqui que eu queria tocar, que é o seguinte: quem conhece o presidente Lula, quem acompanhou o seu primeiro mandato, o seu segundo mandato e acompanha o seu terceiro mandato, sabe que ele não rifa nenhum auxiliar, muito menos um braço direito, um guarda-costas, um conselheiro, como ele tratava o general Gonçalves Dias. Não é praxe, não é a forma como o presidente Lula reage. Ou, do contrário, ele já teria expurgado do seu governo a Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, que está lá há 6 meses bombardeada por denúncias de ligação com milicianos, por exemplo, e sequer é do PT. Sequer ele a conhecia, tanto que ele trata com o marido dela as negociações, que é prefeito de Belford Roxo. Ele não se livrou ainda do senhor Juscelino Filho, o ministro da Feira do Cavalo, que vai à Feira do Cavalo com dinheiro nosso. Por que ele rifou o seu braço direito com tamanha celeridade quando surgiram aquelas imagens divulgadas pela emissora CNN do circuito interno do Palácio do Planalto? Só isso, só essa reflexão já diz muito e mostra como esse senhor G. Dias está mentindo a essa comissão da Câmara Distrital e provavelmente vai mentir novamente à CPMI do dia 8 de janeiro no Congresso. Mas a verdade é teimosa. Usamos aqui uma metáfora, uma analogia no programa anterior. Dissemos, olha, como uma água que você tenta represar, mas ela é tão forte que ela vaza pelos lados. Vai vazar pelos lados. A verdade vai aparecer. E a conivência, a complacência de autoridades será comprovada. E os relatórios enviados à ABIN e ao GSI na antevéspera, no dia 6, são muito claros. Havia risco de ataque ao Palácio do Planalto. Que general coloca a sua fortaleza em risco? E pior, que general assiste a sua fortaleza ser atacado com os próprios olhos e permanece ali incólume, encaminhando as pessoas para a saída, enquanto a sua fortaleza, a farda, né? Cadê a farda do general? É atacada. A verdade vai aparecer, não adianta ele tentar escamotear aí como fez nessa comissão hoje. Augusto, outro ponto que eu acho que vale destacar, ele foi perguntado ao G. Dias durante o depoimento por que ele manteve no cargo o secretário executivo do GSI do antigo governo. Ele até disse, né, pergunta difícil essa, né? E aí ele respondeu o seguinte, está inclusive no site da Revista Oeste, disse que acredita no Exército, que a corporação é uma instituição de Estado e não de governo. Abre aspas, se errei ao deixá-lo no cargo, assumo. Fecha aspas. O Exército é que não podia acreditar nele, né? Que não devia acreditar nele. Eu não acompanhei, Paula, o depoimento todo. Eu pergunto, se alguém souber aqui, me ajude. E perguntaram a ele se ele entrou em contato com o presidente Lula ao ver aquelas cenas, procurou o Lula, Flávio Dino, não se tem essa informação ainda. Pois é, isso mostra o seguinte, o PT, fardado, a paisana, é muito ruim de álibi, eles não sabem combinar o que fazer. Eles não levam, são condenados a perpétua impunidade, eles não levam em conta, como a gente vê nos filmes, né? Faroeste, a quadrilha vai assaltar um banco, tá, e se aparecer aí o xerife, como é que fazemos? Todo bandido tem um plano para se safar, ou tentar se safar, da chegada da polícia. Pois bem, ele está dizendo o seguinte, que
Se eu entendi bem, os que entraram lá eram todos inimigos. Inimigos. E assim ele cumpriu a missão de defender o palácio, agindo como guia turístico. Vamos por aqui, aqui é mais seguro. Por favor, é assim que se comporta um militar? Porque eu fico imaginando se o Brasil se metesse numa guerra com um cara desse comandando. Imagine que ordens ele ia dar. Estão lá os soldados entrincheirados, caindo bomba, vindo de todo lado, e ele vai convidar o lado inimigo para conhecer a trincheira. Vocês querem conhecer as acomodações aqui, como é que é, tal, tem até banheiro. Então é isso que ele ia fazer, porque o comportamento dele só se enquadra em duas categorias. Ou ele agiu como comparsa dos atacantes, ou ele é uma completa besta quadrada que não podia passar do cargo de... que é o posto mais baixo que tem no Exército. Ele não poderia ser. Soldado. Mais ainda, aqueles que levam estafeta. Não podia ser estafeta de um soldado. Esse cara aí, imagina, vai, cumpre a missão. Ele nasceu para ser guia turístico e mentiroso, né? Ele vai contar tudo diferente aí do que realmente foi a história. Entrega o celular também. Ele exemplo. poderia entregar os sigilos dele no celular. Claro. Espontaneamente, né? Sem precisar de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, né? Para apreender o celular dele. Entrega. Vamos ver o que tem lá. Assim, o manual para receber visitantes, tem tudo isso aí.